Estão me escutando, pessoal? Sim. Sim. Tá. Bom dia, né? Hoje é dia 11/8/21. Essa é a nossa primeira aula de economia. Tá? Hoje são 8h45. Essa aula vai estar disponível para vocês no Moodle, na pasta da nossa disciplina, tá? E também no canal de YouTube do professor, ok? Essa geralmente demora em torno aí de algumas horas, mas quase sempre, 90% das vezes, no mesmo dia a aula gravada já ficará disponível no Moodle e no canal do professor, ok? O canal do professor, eu vou botar o link, tá? Toda vez que a aula estiver gravada no YouTube, eu coloco o link para vocês acessarem. E também, caso vocês não achem, o professor não coloque o link, basta apenas colocar o nome completo do professor, tá? Ricardo Letícia Garcia, e aí vai aparecer no YouTube ali todas as mais de, 180 aulas que o professor tem gravado ali no YouTube, ok? Para a nossa cadeira, nós vamos ter um rosto no nosso vídeo, no YouTube, ou seja, o mesmo rosto que eu vou botar ali, a mesma foto que eu vou botar no nosso grupo, vai ser a foto dos vídeos do YouTube, entenderam? Tá, então é isso. Então, nós temos o Moodle, eu estou organizando, provavelmente até o final de semana está pronto, tá? Já está organizado o material do Moodle. Tem o canal de YouTube do professor, tem o nosso grupo de WhatsApp, tá? E qual é o outro que eu falei? YouTube. Não, YouTube, WhatsApp, Moodle, e o Google Meet, tá? Certo? Que mais? Outra questão importante, pessoal, tá? É quanto à metodologia de aula, tá? Como eu falei para vocês, o plano de ensino eu tenho que atualizar ali no Moodle, eu vou atualizar ele no Moodle, mas metodologia de aula é o seguinte, é aula síncronas, vocês já estão vendo aí que o professor, inclusive, colocou um arquivo, né, para dar aula, tá? Para apresentar para vocês. Então, as aulas serão basicamente com o uso, né, do computador. O professor tem um quadro branco, tá? O professor tem um quadro branco, tá? Esse quadro o professor poderá usar, tá? Para colocar matéria, né? O professor coloca a câmera na frente do computador e dá aula com o quadro branco. O professor foi lá na UERGS ano passado, pegou canetas, comprou esse quadro para dar aula. Então, eventualmente, eu também posso dar aula através do quadro. Entenderam? A aula, basicamente, é uma aula de conteúdo. Não vou ficar falando de política. Não vou ficar falando de presidente A ou B, de partido A ou B. Não contem comigo para criticar ou elogiar qualquer partido político, qualquer governante. Isso aqui não é papel de professor. O papel de professor é passar conteúdo. O papel de professor é deixar o aluno ter livre arbítrio, livre pensamento. O aluno escolhe seu caminho, o aluno, a partir do seu conhecimento, da sua formação, né, do conteúdo que domina, da compreensão que ele tem as coisas, a partir do conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Né? O aluno é que define o que ele acha melhor para si, para a sociedade e para o mundo, para o Brasil e para o mundo. O professor não está aqui para fazer papel de dizer que esse é ruim e aquele é bom. Tá? Isso é livre-arbítrio, livre pensamento. Tá? E o professor é um defensor intransigente dessa forma de pensar. Ou seja, eu não admito que eu me sentiria o pior das pessoas se eu começasse a passar a minha visão para vocês e dissesse, essa aqui está certa, a visão do professor é essa aqui, porque o político A é bom ou é ruim. Não, isso não é papel do professor. O professor tem que passar conhecimento. Quem tem que decidir a visão de vocês sobre economia, sobre política, sobre sociedade,
São vocês, a partir do conhecimento que vocês têm. Então, fiquem tranquilos, o professor não está aqui para falar de política. Eventualmente, uma ou outra coisa pode acontecer, mas o professor vai falar muito, muito pouco de política. Tem muita matéria para dar, tem muito conteúdo para passar, então a política vai ficar em terceiro, em último plano, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. É bom frisar isso porque essa questão é fundamental para que o aluno tenha liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de escolhas faz uma sociedade mais forte. Tá, bom, dito isso, metodologia, então é isso. Que é o mais importante, tá? Metodologia de avaliação. Metodologia de avaliação é o seguinte, são 2 provas. Se quiserem anotar, depois vai estar no plano de ensino, mas se quiserem anotar, já anotem, tá? E trabalhos, sendo que cada prova terá peso 4, ou seja, uma média ponderada, Então, a primeira prova terá peso 4, a segunda prova terá peso 4, ok? E os trabalhos terão peso 2. Vou dar uma dica para vocês. Não estou aqui para assustar ninguém, mas, olha, né, nesses meus mais de 20 anos dando essa cadeira, tá? Alunos que não fizeram trabalho ou que entregaram trabalho atrasado, invariavelmente reprovaram. Tá? Porque parece pouco, mas esses 2 pontos são fundamentais, porque as provas são muito difíceis. São muito difíceis as provas, tá? São provas individuais, não tem trabalho em grupo nessa cadeira, tá? É trabalho individual, é prova individual, com tempo para fazer, tá? Claro, vocês vão ter direito. Se fosse presencial, seria sem consulta, mas eu não posso, né? Não posso ficar vendo se vocês estão consultando ou não. Para mim, o ideal seria sem consulta. Mas, infelizmente, eu não posso ficar, né, na forma que nós estamos dando aula, fazer uma prova sem consulta. Então, vocês vão ter direito à consulta, mas, olha, por esses 2 anos, eu digo para vocês, quem não acompanhar a disciplina, mesmo com consulta, é muito difícil. É muito difícil, sabe? Então, conselho de professor, conselho de uma pessoa mais velha, acompanhem, né? Não deixem a cadeira rolar solta. Né? No momento que a cadeira começar a rolar solta, para pegar o fio da meada, depois é muito difícil. Então, 2 provas, tá? Provavelmente ali no 8º encontro e no 16º encontro, tá? E vários trabalhos, né, referentes ao conteúdo, sendo que a soma dos trabalhos é 2 pontos e cada prova 4 pontos. Entenderam? Alguma pergunta? Algum questionamento? Acho que não. Tá claro, né? Bom, eu não sei se eu perdi, mas no caso as provas vão ser dentro de qual período? Assim? O semestre inteiro, 2 provas, é isso? Vai ser assim, agora o professor começa a dar aula, lá pelo 8º encontro, vai ter a prova. Vamos supor que seja o 8º encontro, tá? Uhum. Que dia é hoje? Hoje é o 1º, 11, 18, 25, 1º de setembro é o 4º, 8 de setembro é o 5º, 15... Provavelmente ali 22 de setembro é a prova. Vou confirmar, tá? Mas isso aí depende muito, pessoal, do andamento da cadeira. Muitas vezes o professor agenda lá atrás a prova e aí tem que atropelar a matéria. Não, eu não gosto disso. Conhecimento não é chão de fábrica, pessoal. Conhecimento não é que nem a gente trabalhar no escritório, trabalhar na repartição pública, né? Muitas vezes o conhecimento ele flui mais rápido e outras vezes ele demora mais. Entenderam? Então, mas a princípio é isso, 8º encontro. Por aí, tá? 15, 22 de setembro é a nossa prova, primeira prova. E como é que vai ser a primeira prova? Eu vou colocar, né, a tarefa no Moodle, vou dar um tempo para vocês fazerem. Geralmente eu faço 5 ou 6 provas diferentes, tá? Com gabaritos diferentes, né? Para que o aluno
para que o... estou recebendo um telefonema aqui. Para que o aluno possa, né, fazer, e claro, eu dificulto, né, para o contato de vocês, o cruzamento de informações. Né? Agora, sinceridade, se o aluno quiser colar, ele vai dar um jeito, vai lá com o professor, né, o professor quer passar conhecimento para vocês. Eu estou vendo aqui, vocês já são bem adultos para saberem se querem aprender ou não. Tá? O que o professor fizer para tentar avaliar de forma justa, né, o esforço, o professor é muito da meritocracia, o professor defende muito a ideia de que o esforço deve merecer retorno, né? Então, o professor vai tentar fazer a parte dele. Agora, o resto é com vocês. Eu não posso também fazer milagres, não posso ficar cuidando aí se vocês estudaram ou não, se pegaram informações dos colegas ou não. Ok? Então, tá claro a metodologia de avaliação? Sim ou não? Sim. Tá. Então, outra dica, pessoal. Tá? Outra dica. A primeira área não é que é mais fácil. Eu acho tão difícil quanto a segunda área, mas normalmente os alunos vão melhor na primeira área do que na segunda área. Entendeu? Então, a dica, porque a segunda área é muito cálculo. Tá? É muita tabela de Excel, é muito cálculo. Então, assim, principalmente para quem tem um pouquinho mais de dificuldade em cálculo, em matemática, eu sugiro dar uma atençãozinha, criar uma gordurinha na nota da primeira prova. Tá? Aí tu pode, eventualmente, sair um pouquinho pior na segunda prova, junto com os trabalhos, ok? E terem um bom desempenho. Terem uma aprovação. Né? Tirou mais do que 6 na média ponderada, está aprovado. Tirou menos que 6 na média ponderada, fica para exame. E aí temos um problema. O exame ocorre 1 ou 2 semanas depois da segunda prova, e é toda a matéria. E o aluno tem que tirar 6. Então eu peço, por favor, não fiquem em exame. Não fiquem em exame. O aluno que fica em exame, olha, de cada 10, muito boa vontade, 3 passam. Mas acho que nem isso, 2 passam. Entendeu? Então não fiquem em exame. Estou pedindo para vocês, não bobeiem. Se ficarem em exame é muito difícil, é muita matéria para uma única prova na qual vocês têm que acertar 60%. Ok? Fica a dica para vocês. Que mais? Trabalhos. Então, vai ter trabalhos, provavelmente semanal, tá? Provavelmente semanal. E aí tem um detalhe. Nós vamos ter aulas facultativas síncronas, que serão agendadas pelo professor. Essas aulas, elas não contarão como presença e geralmente serão ou no final da noite, depois das 22 horas, durante a semana, depois das aulas de vocês, entenderam? Ou no final de semana, sábado à tarde, que mais? Domingo pela manhã. Professor, mas o que é isso? Não, ninguém é obrigado a assistir nada. A aula também, as aulas facultativas serão gravadas, ficarão disponibilizadas no YouTube. O que são essas aulas facultativas? São aulas para ajudar na solução dos exercícios. Entenderam ou não? Síncronas. Síncronas. Sim, e daí, claro. Vai ser avisado quando essas aulas vão acontecer? Sim, nós já temos o grupo aqui, né? O grupo de WhatsApp, o professor envia convite, né? Manda ali por e-mail o convite, avisa, pessoal, aula de revisão da lista de exercício número 49. Tô brincando, né? Vai ser 49. Geralmente é uma por semana, vai ter o quê? Umas 10 listas, 12 listas ao longo do semestre. Mas vamos supor, tá? Então, olha, a revisão da lista de exercício número 4, tá? Aí o professor manda o convite pelo Google Meet, aula 5 da manhã de domingo. É um horário muito bom para aprender, não tô brincando, mas não vai... Ótimo, né? Se bem que para você tanto faz, quem tem que acordar às 5 da manhã sou eu. Né? Vocês simplesmente podem colocar no WhatsApp ali a pergunta. Oi? Fala. Opa, alguém quer falar?
Alguém quer ter a palavra ou não? Ô, professor, tu tá terror, depois disso, tô brincando, eu não sei se tu leva a sério. Não, leva a sério. O conhecimento é muito sério. Para a gente tirar esse país do buraco que a gente se meteu há mais de 100 anos, 200, 300, é conhecimento. A sociedade hoje, Nicole, é a sociedade do conhecimento. É a sociedade do capital humano, a melhor forma para distribuir renda, para crescer, para ter uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, é o conhecimento. E conhecimento não é fácil, é muito mais difícil. Isso eu digo para vocês, tá? E digo para todos os meus alunos, né? O professor está com 52 anos, o professor começou... Que idade tu tem, Nicole? 20, tá? Com 21 eu estava formado em economia lá na URGS, tá? Com 23 anos eu estava dando aula na Universidade de Passo Fundo, tá? Então o professor está fechando aí em 2023 30 anos de docência. Cada vez mais me convenço do seguinte, pessoal. Conhecimento, educação, tinha aquela brincadeira, né? O professor tem 2 empregos, né? O professor não é dedicação exclusiva. Mas quando o professor era dedicação exclusiva, o professor foi professor lá da Federal de Santa Maria, tá? E eu só lecionava, né? Eu tinha que escutar de algumas coisas, mas o senhor só leciona. Daí eu... Tá bom. Hoje eu não leciono, hoje eu leciono e trabalho no meu outro emprego. Mas estudar, tentem, tá? Fazer o seguinte: ficar 4 horas dentro de uma sala estudando, sem rádio, sem conversar com ninguém. Depois de 4 horas, vocês vão sair dessa sala com dor de cabeça, tá? Com cansados, fisicamente exaustos. Educação, estudo, é uma coisa extremamente cansativa. É muito melhor, por exemplo, ficar 4 horas trabalhando. Muito melhor, não digo muito melhor, mas muito menos cansativo ficar 4 horas trabalhando do que 4 horas estudando. Não, é muito difícil. Estudar é uma coisa difícil, né? Mas é uma coisa necessária, né? Para nós, pensando de forma individual e pensando no coletivo, para a nossa sociedade, para os nossos próximos. O conhecimento gera externalidades, o conhecimento gera tolerância, o conhecimento gera melhor convivência entre os diferentes, né? Melhor distribuição de renda, uma sociedade mais progressista, mais desenvolvida, né? Então, o professor é um defensor intransigente do conhecimento, mas conhecimento, conteúdo, informação, não questões que não interessam ou que não são afeitas à disciplina, ok? Tá, então, assim, não, o professor brinca e não brinca, Nicole. Então, realmente vai ter aula facultativa? Realmente. As aulas serão 5 da manhã? Não serão 5 da manhã, evidentemente que não. Serão normalmente sábado, lá pelas 15 horas, pode ser. É um bom horário para o professor dar aula. Poderão ser, eventualmente, durante a semana, tá? Uma segunda-feira, às 10 da noite. Poderão ser domingo pela manhã, 8h30, 9 horas da manhã, ou no final da manhã ali, 11 horas. São aulas curtas. O professor não vai dar aula. O professor vai estar ali à disposição de vocês para tirar dúvidas do exercício. Não é uma aula que nem a aula de hoje, entenderam? É uma aula de tira dúvidas. O professor vai estar ali, o exercício vai estar no Moodle, vocês vão ter tentado, pelo menos, fazer o exercício. E o professor vai estar à disposição de vocês. Professor, a questão número 4 da lista de exercício 2. Eu tive dificuldade para fazer, professor, não consegui. E aí, o senhor pode me ajudar? Claro, o professor está aqui para ajudar. O professor está aqui para auxiliar vocês na busca do conhecimento. Entenderam? Professor, mas eu não posso assistir final de semana porque eu trabalho, porque eu viajo, porque eu trabalho a semana inteira e eu quero ter um pouco de lazer. Não tem problema nenhum. A aula fica gravada, né? A aula fica disponível no Moodle, a aula facultativa também, né? Fica disponível no canal do professor. O aluno pode elaborar perguntas pelo WhatsApp. Professor, gostaria que o senhor comentasse a questão número 4, item E, né? Porque eu não consegui entender e não vou poder estar na aula. Entendeu? E aí eu vou lá, olha, conforme aqui no WhatsApp, a aluna, sei lá, o Rafael pediu para revisar a questão 4E. Aí eu vou lá mesmo, o Rafael não estando na sala, eu vou revisar. Entenderam? Ficou claro? Sim.
Tá? Bom, acho que é isso. Perguntas, dúvidas, questionamentos. O professor está à disposição, senão a gente começa a aula. Só uma questão, tudo é muito novo, né? Eu acho, não só para mim, como para todos, né? Enfim, que está ingressando agora numa faculdade, enfim. Mas se tratando de economia pública, tem muita diferença ou a economia ela é a mesma coisa se fosse pública ou se fosse privada? Já sei onde tu quer chegar, né? Tem alguma diferença? Ou... Já sei. Nós temos duas cadeiras aqui, né? A cadeira de gestão, de administração e saúde, que vocês são, né? Do curso de administração e saúde, e tem a curso de gestão pública, que é a economia, sexta-feira à noite. Sinceridade, não tem diferença nenhuma. Se o aluno quiser assistir sexta-feira à noite, pode assistir. De forma síncrona. Ok? Cada cadeira vai ter uma pasta no Moodle, cada cadeira vai ter a sua aula gravada, cada cadeira vai ter a sua... Talvez as aulas facultativas eu faça junto dela. Tá? Isso é bem provável, que as aulas facultativas eu faça junto com as duas turmas. Tá, no caso porque a lista de exercício é a mesma. Então, Adriana, vamos supor que tu não possa assistir, tu gosta de assistir aula síncrona, tá? Aí eu gosto das aulas síncronas. Eu presto mais atenção, eu fico mais ligada na aula, né? Do que aquela aula gravada que eu fico assistindo, sei lá, a novela, o futebol, né? Um monte de gente ali, eu não me concentro. Tudo bem, aí pode assistir sexta-noite, sem problema nenhum. Não, no caso, essa de hoje não é o mesmo da de sexta, é isso? É o mesmo, é a mesma coisa. Ah, tá. Não, mas eu digo assim, a questão talvez não tenha a palavra correta agora para colocar, mas tipo, a matéria, economia, o que vai se falar de economia é a mesma coisa tanto para repartições públicas ou privadas? Isso. Não, o conteúdo é o mesmo das duas disciplinas. É isso que tu quer saber? Oi? O conteúdo é o mesmo das duas disciplinas. Não. Sim, não é nessa questão. Eu digo na questão da matéria mesmo. Talvez não estou conseguindo me explicar. É que a gente faz administração pública, né? Tipo, é administração pública ou administração em saúde? Pública. E que tu tá... E aqui não é a turma da saúde? Eu sou daquela questão lá de sexta-feira, que eu faria na sexta-feira e estou fazendo agora. Aquela que me mandou e-mail? Isso, aham. Que não pode assistir aula sexta? Isso, que eu não... Igual. Mesma coisa, Adriana. Fica tranquilo. Eu já te botei aqui, eu já falei com o Ciro. Tudo certinho, não te preocupa. Tá, não, tranquilo. Tá, Rafael, boa observação, Rafael. Gostei do teu comentário. Pertinente. O Rafael colocou ali um comentário no chat. O conteúdo é o mesmo, tá? Fica tranquilo, não perde nada. Só que tu vai fazer o seguinte, Adriana. Viu, Adriana? Oi. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai, toda vez que tu for assistir, tu for confirmar a presença, tu vai confirmar a presença no Moodle da tua disciplina, tá? Uhum. No vídeo lá da aula de sexta, ok? Na tua pasta, na tua turma. E tu vai fazer a prova aqui. Mas tu vai ter que me avisar depois para eu colocar a nota lá na outra pasta, ok? Tá. Mas o que o Rafael comentou talvez não estava conseguindo me expressar, mas é o que é a resposta para o que eu estava perguntando, na questão não das aulas aqui, mas da matéria em si, se economia... Economia, pessoal, mas sim... Bom, então vamos... A metodologia de ensino, no caso, né? O que está então vamos lá. No público, a mesma coisa seria no privado, enfim. Perfeito. Interessante a questão. Vamos começar por aí. Vamos começando falando por aí. Antes de a gente começar, alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, estou à disposição. Senão a gente começa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer reclamar? Acho que não. Ah, não, tem sim no chat. Tem uma dúvida, Rafael, fala. Quer colocar no chat a dúvida? Pode colocar. Que matemática será preciso saber?
por enquanto, uma matemática básica, né? Uma matemática de equações de segundo grau, fórmula de Bhaskara. No início, nessa primeira área, uma matemática bem básica. Na segunda área, um pouquinho mais, mas não é nada de extraordinário. Tá? Cadeira que vocês têm que aprender matemática é a cadeira do Kahn. Teria que aprender funções, derivada, integral. É uma discussão que eu já... com o Kahn, que eu converso com o Kahn muito, né? Mas isso aí não é assunto da nossa aula hoje. Eu e o Kahn somos muito amigos, gosto muito do Kahn. Né? Só temos uma diferença. O Kahn é vermelho e eu sou azul. Mas não na política eu estou falando no futebol. Né? Ah, não. Tá. Então a diferença básica é essa. O Kahn é muito colorado. Não veio ainda com a camisa do Inter, o Kahn? Ainda não. Daqui a pouco ele aparece com a camisa do Inter. E o professor não vai vir com a camisa do Grêmio, porque eu acho que não é o local, né? Para ficar falando de futebol, mas o Kahn é gente boa. Aliás, vocês, deixa eu falar. Vocês vão ter professores, como eu falei para vocês, com formações muito variadas. Tem professores que são mais, né, adeptos de uma visão de mundo, de uma visão de governo, de uma visão de economia, de sociedade. E tem professores que têm uma visão diferente. Universidade, pessoal, é um negócio plural. Universidade é um negócio que tem que aceitar todas as ideias, todas as visões. Tá? Já falo, a universidade vem de universo do conhecimento. O universo ele abrange as mais variadas formas de coisas, de ideias, de pensamento. Então, o que eu posso dizer para vocês que, independentemente da visão do professor, né, vocês terão excelentes professores em cada área, na área da matemática, na área do direito, na área da psicologia, na área da sociologia, na área da administração. Então, o que o ERGS tem de melhor, disparado, é o comprometimento e a qualidade desses professores. Né? Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que vocês terão um aprendizado muito bom. Aí depende de vocês. Ok? Alô, Terra, chamando. Ok. Tem uma pergunta no chat. Tá, isso é uma questão importante. Eu estou olhando para o D, para o M, para o R, para o L e para o C. Aí o professor fica falando 2 minutos e será que o M vai me responder? O L, o N, né? É difícil, né? Professor, tem uma pergunta no chat. Professor, eu gostaria enormemente de voltar presencial. Eu sei que não dá, que tem variante Delta, não sei o que, tal. Tudo bem, eu entendo. Eu não vou ficar discutindo aqui se deve voltar ou não, tá? Mas que, então, eu preciso da compreensão de vocês. Espero ansiosamente, né, de que esse seja o último semestre não presencial. Para que a gente... Pode falar. Fala. Só um parênteses em relação a esse negócio de voltar, né? A gente, não sei se é todas as universidades, faculdades, enfim, que estão nessa questão, mas a gente vê muitas escolas já, né? Já retornaram, já no início de agosto, em julho, enfim. Por que as universidades e faculdades ainda não estão nesse caminho, tipo, mesmo que seja... com rodízio, né, como muitas escolas estão fazendo, e muitos já estão integral. Isso aí é uma discussão longa, né, aí entra num aspecto político que eu não vou entrar aqui porque nós nem começamos a cadeira, também. Giovana e Adriana, o tempo vai dar resposta para vocês, tá? Não vai ser o professor, vai ser o tempo. Não, tranquilo, é só uma... Não, vocês vão entender. Com o tempo a gente começa a entender as coisas. Tá? Vamos lá. Então o que nós temos? Nós temos, então, a cadeira de economia. Qual era a pergunta que tu tinha feito, Adriana e o Rafael? Sobre economia pública? A metodologia, mas o que o Rafael colocou ali, tipo, já deu uma explicação. Era só para saber se, tipo, por estudar em administração pública, que é direcionado para empresas públicas, né, se na economia ela muda alguma coisa no sentido de metodologia de ensino, né, se tem alguma coisa, porque é pública,
de uma forma, porque é privada, vai ser de outra, no caso, como se fosse matemática diferenciada, enfim. Não, a ciência é uma só. A economia, pessoal, eu já estou começando a cadeira, tá? Começando o conteúdo, e já vocês verem, vocês estão lendo ali Economia Conceitos, tá? A economia é uma ciência social. Tem vários tipos de ciência, tá? Aliás, debate muito interessante o que é ciência, mas não é aqui. A nossa ciência, a administração de vocês serão administradores, vocês serão administradores, tem que ficar bem claro isso, tá? É uma ciência social, a administração. A economia é uma ciência social. A sociologia é uma ciência social. A engenharia é uma ciência exata, tá? A física é uma ciência exata, a matemática é uma ciência exata. O direito é uma ciência jurídica. Que mais? Deixa eu ver. A psicologia, a medicina, a odonto, são ciências médicas. Basicamente, nós temos esses 4 grandes grupos de ciências. Tá? A formação do professor, o professor economista, é uma ciência social aplicada. A administração também é uma ciência social aplicada. Vou fazer a primeira pergunta para vocês. Qual vocês acham que é o curso mais antigo, a faculdade mais antiga? Contabilidade, economia ou administração? Contabilidade. Economia. Eles têm contabilidade. Economia e contabilidade são as bem mais antigas, tá? São os 2 irmãos mais velhos, né? A contabilidade, claro, desde que o homem inventou lá a escrita, o homem começou a contabilizar, né? Os seus estoques, os seus excedentes, a contabilidade surge, né? Os primórdios da contabilidade. Então, daria para dizer até que a contabilidade é mais antiga. A economia, o pensamento econômico, vem lá de Aristóteles, também é muito antigo, 2000 anos atrás, mas ela começa a se organizar como ciência, né? Principalmente a partir ali da metade desse milênio, a partir de 1500, 1600, né? Aí surge a escola fisiocrata, surge a escola mercantilista, depois ali vem a Revolução Industrial, surge, né, o liberalismo econômico, laissez-faire, deixa fazer, né? Depois surge, em contraponto ao liberalismo econômico, surgem escolas que defendem uma maior intervenção do Estado, né? O marxismo não é exatamente uma ciência, um pensamento econômico, é muito mais um pensamento político-social, mas que se mistura com a economia, né? Sem dúvida nenhuma, tem um papel importante na formação econômica, na formação do pensamento econômico. Depois vem no final do século XIX, início do século XX, principalmente ali depois, com a Grande Depressão, né? A obra de Keynes, John Maynard Keynes, um economista que critica a visão liberal, né, que defende um capitalismo intervencionista, um capitalismo onde o Estado é mais ativo nas políticas econômicas. E hoje nós temos aí diversas derivações desse liberalismo, né, uma visão mais intervencionista, menos intervencionista. Ainda continua, evidentemente, a visão socialista de coletivização dos meios de produção. Então, o pensamento, a ciência econômica é uma ciência, digamos, intermediária entre a contabilidade, que é a mais antiga, e a administração. A administração é o irmão caçula, né? A administração é aquela ciência em que que surge, né, principalmente com a ideia de divisão do trabalho, com crescimento de produtividade, com crescimento dos excedentes, e a administração ela tem um pai americano, né? Se a contabilidade ela tem um pai antigo, um pai lá do tempo da Mesopotâmia, a economia tem um pai inglês, né? Porque ela surge, ela se destaca como ciência na Inglaterra, com a Revolução Industrial. A administração não, a administração é uma ciência mais nova, e o pai da administração, ou pelo menos os pais, né, os principais expoentes da escola de administração, da faculdade de administração, são oriundos dos Estados Unidos, né? Então, os Taylor, Fayol, Ford, americanos, né, que começaram a
a debater a importância da administração, né, do aumento da produtividade, do aumento da eficiência econômica, né, a necessidade da divisão do trabalho, da organização dos fatores de produção, né, da organização da gestão de recursos humanos, da gestão de recursos materiais, né, a questão de estoques, controle de estoques, produção, tudo isso. Então, a administração seria realmente a faculdade mais jovem entre essas três. Mas todas elas são ciências sociais aplicadas. Bom, a formação de vocês é uma formação variada. Vocês estão tendo aula com um economista, vocês terão aula com uma socióloga, vocês terão aula com psicólogos, terão uma aula com advogado, professor Selmar, né, terão aula com matemática, ou seja, a formação de vocês, ela abrange, né, a administração abrange o conhecimento da área da economia, conhecimento da área da psicologia, né, o conhecimento da área da sociologia, da matemática, do direito, né? Mas, evidentemente, que a maior parte das cadeiras que vocês terão serão cadeiras de administração. Entenderam ou não? Sim. Tá claro? Uhum. É por isso que eu sempre brinco, né? Cada faculdade, cada área do conhecimento tem a sua característica, por exemplo, tá? Onde é que é o berço da filosofia para vocês? Onde é que surgiu a filosofia? Nossa. Não sei, deixa eu pensar. Pensa, não tem problema. Sei lá nos gregos, primeiros né? filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Na Grécia, né? Na Grécia. Grécia, né? Na Grécia. Os primeiros artigos, os primeiros manuscritos vêm da Grécia, né? Então, a Grécia é o berço da filosofia, né? Se a gente pensa, por exemplo, na sociologia, a sociologia fica mais difícil, mas vamos pensar, tá? Se a gente pensa na sociologia, onde é que nós temos, onde é que vem onde é que estão os principais teóricos, os principais pensadores, sociólogos que estudam os males, as enfermidades sociais? Qual é o país? Isso é mais recente, a sociologia, né? Acho que o Egito trabalha bastante essa questão de... Tu está falando dos ancestrais, né? Eles trabalhavam bastante com a sociologia, até porque a gente tem ali na história, eles pegaram medicamentos, né? Eles iniciaram com medicamentos, com venenos, com várias coisas ali, né? Mas eu não estou falando de odontologia, eu estou falando de sociologia. Então, sociologia também, porque eles tiveram que se adaptar a espalhar as coisas para todo o povo deles, né? Não era uma coisa única. A cultura egípcia tem uma contribuição muito grande, né? Ela é muito importante para a nossa formação, né? Vários elementos da cultura egípcia que ainda estão presentes hoje na sociedade moderna, na sociedade ocidental, né? Mas, assim, digamos assim, a sociologia, o berço da sociologia é França, tá? É França, tá? Assim como o berço do direito, o nosso direito é um direito romano, tá? Nosso direito é um direito oriundo da Roma Antiga, do Império Romano, quando foram criadas as primeiras leis, as primeiras regras, né? Então, o aluno de direito, lá, o aluno que faz o curso de direito, uma das primeiras cadeiras que ele tem é o chamado direito romano. Então digamos assim, o berço da ciência jurídica, ou pelo menos o expoente maior da ciência jurídica, é Roma, né? O Império Romano é esse período. A sociologia é a França, né? Os principais pensadores, né? Depois nós temos ali na Inglaterra a economia, né? Muito em função da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra, tá? Então a economia ela tem, digamos, os principais economistas, Keynes, Adam Smith, David Ricardo, tá? Stuart Mill, né? Grandes economistas, grandes pensadores, o próprio Marx, né? Que não é exatamente um economista, é um cientista político, né? Mas que escreve sobre o sistema capitalista, né?
Ele era um judeu alemão que vai morar na Inglaterra e estuda, né, tem todo o seu estudo, o seu conhecimento, e elabora a sua famosa obra, O Capital, nas bibliotecas de Londres. Então, a economia tem essa característica. A gente podia pensar, por exemplo, na psiquiatria. Psiquiatria é outra área importante, né, do conhecimento, né, Freud, Jung. Onde é que são esses grandes psiquiatras? Alemanha, né? E a administração, que é o que interessa para vocês, né? É Estados Unidos, né? Com o aumento da economia, com o avanço do capitalismo, com o avanço da industrialização, né? Havia necessidade do aperfeiçoamento do aumento da eficiência, né? De técnicas de divisão do trabalho, né? Aí surge o modelo do Ford, né? Divisão do trabalho, né? O famoso modelo T, o modelo de fabricação em série, né? Então, todas as teorias da administração, ou pelo menos as principais teorias da administração, têm origem nos Estados Unidos. É por isso que as expressões da área do conhecimento de vocês, e do professor também, mas de países diferentes, né? A economia usa muito o inglês, justamente porque o berço da economia, da teoria econômica, é a Inglaterra. E vocês também usam muito, vocês, administradores, irão usar muito o inglês, porque o berço, expressão tipo brainstorm, várias expressões que existem na área do conhecimento da administração, vocês usarão também muitas expressões em inglês, porque o berço da administração é os Estados Unidos. Fala, quem é que perguntou? Mandaram no chat o Leonardo. Fala, Leonardo. Ele tem que abrir o chat aqui, o que ele perguntou? Leonardo, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Leonardo? Acho que ele está digitando. Fracasso de uma economia se deve a uma má gestão do Estado? Não. O Estado ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, né? Economias liberais fracassam, né? Economias intervencionistas fracassam, né? Economias que têm um Estado ineficiente também fracassam, né? O comunismo, o socialismo, o modelo de capitalismo intervencionista surge também porque identifica no liberalismo econômico, na economia de mercado, falhas, né? E essas falhas justificam, né, o pensamento de novas visões de sociedade, de Estado, né? Então, evidentemente que uma boa gestão pública ajuda, né? Mas o que determina, né, o funcionamento de uma economia capitalista é o mercado, né? O mercado é que ele é que vai determinar a produtividade, a eficiência de uma economia. Só que o mercado, né, muitas vezes apresenta falhas. E aí nós vamos ter uma cadeira específica para isso lá na frente, para estudar essas falhas de mercado. E essas falhas elas podem ser corrigidas ou ampliadas. Infelizmente, assim, elas podem ser corrigidas ou ampliadas com a presença do Estado. Um Estado eficiente, um Estado que faça leis razoáveis, né? Que estimule a economia, que estimule o desenvolvimento econômico, é um Estado que minimiza essas falhas. Um Estado ineficiente, perdulário, que gasta aonde não deve, né? que gasta para fins que não são de interesse da sociedade, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, é um Estado que vai prejudicar, vai acentuar essas falhas. Então, o Estado ele está presente numa economia capitalista em maior ou menor grau, né, dependendo do país, dependendo do momento histórico, né, mas ele pode ser um promotor, ele pode ser um impulsionador do desenvolvimento econômico, do crescimento, ou ao contrário, ele pode frear. O Estado ele tem esse papel. Mas ele é importante. Depois eu vou mostrar para vocês que o Estado, em uma economia capitalista, ele tem um papel
relevante, né? O principal papel do Estado numa economia capitalista aliás, são três, né? Estabilização, depois a gente vai ver aqui mais à frente, né? Estabilização, alocação e distribuição de renda, ok? Tá. Ok? Então, economia é isso, pessoal. Economia é uma ciência social aplicada que busca utilizar de forma mais eficiente os recursos, né? Os recursos que são escassos, né? E as necessidades que são ilimitadas, né? Então, nós temos necessidades ilimitadas e recursos escassos. A economia busca utilizar de forma eficiente esses recursos escassos para maximizar o bem-estar, né? Para maximizar ganhos, para maximizar eficiência econômica. Ok? Bom, continuando, então que a gente já viu o conceito de economia, né? Tipos de economia, claro, a gente começa lá com o feudalismo, depois surge o capitalismo, aí tu tem derivações do capitalismo, né? O liberalismo econômico, o capitalismo de Estado, né? A gente pode definir o socialismo também como um tipo de economia, né? O comunismo que seria uma visão mais utópica uma visão mais utópica do sistema de produção coletivista. Né? Como funciona uma economia? Né? Papel do Estado numa economia. Estão enxergando o verde ali, pessoal? Sim, senhor. Então, ali, como funciona uma economia? Uma economia é o seguinte, lembrando sempre, pessoal, a gente vai estudar, observem aqui, a gente viu aqui que a economia ela pode ser uma economia feudal, que não existe mais, aliás, infelizmente até existe, né? Alguns países, como Nepal, como alguns países da África, mais atrasados, ainda tu tem resquícios do feudalismo, né? da relação entre senhores e vassalos, assim por diante, ok? Mas é um sistema que foi derrotado, que foi, digamos assim, ultrapassado com o surgimento, primeiro, do capitalismo comercial, depois com o capitalismo industrial. Então, aí dentro do capitalismo, nós temos aquela visão de mercado, de não intervenção do Estado, que seria o capitalismo liberal, né? E o capitalismo de Estado, né? O que seria o capitalismo de Estado? Um capitalismo mais intervencionista, né? Um capitalismo onde o papel do Estado é mais atuante. E contrapondo essa visão capitalista, a visão da propriedade privada, dos bens individuais, né? Surge lá no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente cresce muito no século XIX, início do século XX, né? O socialismo. Né? Primeiro surge aí com Thomas More, o chamado socialismo utópico, aquele socialismo, o que é utópico? Uma coisa desejável, mas não alcançável, né? Uma sociedade que seria uma sociedade pura, uma sociedade que pensa quase que exclusivamente na questão coletiva, no interesse dos outros, e não no teu interesse, né? Depois surge o socialismo científico, né? Com Marx e Engels, né? E Marx tenta colocar no papel, né, de como seria uma sociedade socialista, como seria a organização dos meios de produção, né? Os meios de produção na mão do setor público, né? Não haveria mais a relação conflito capital-trabalho, né? O Estado teria um papel primordial na oferta de bens e serviços. De alguma forma, o socialismo marxista, o socialismo científico, ele é aplicado, né, com a Revolução Russa, lá em 1917, depois com a Revolução Chinesa, lá no final da década de 40, 1949, com Mao Tse-tung, em outros países, né, inclusive da América Latina, com Fidel Castro, assim por diante. Tá? E ainda temos a Coreia do Norte. Né? E esse sistema é um sistema hoje que, digamos assim, é muito menos forte, né, muito menos presente na sociedade mundial, mas ele é um sistema defendido por muitos ainda, né, que deve ser respeitado como uma forma de entender a sociedade, de entender a economia, de entender as relações de trabalho. Tá? Mas, né, como nós vivemos numa economia capitalista, né, o Brasil seria um
misto entre liberais. O Brasil, historicamente, sempre foi muito mais um capitalismo de Estado do que um capitalismo liberal. Né? Estado no Brasil, independente do governo A, B ou C, né? Sempre teve um papel muito forte, né? Sempre teve um papel importante. O Estado, ele, ao longo aí do século XX, ele foi promotor do crescimento econômico, ele foi promotor do surgimento da indústria, né? Através de políticas, através da construção de fábricas, né? Aí nós temos empresas públicas que tiveram um papel importante no desenvolvimento industrial do Brasil. Então, se me perguntassem, professor, o capitalismo do Brasil é um capitalismo liberal ou um capitalismo de Estado? Em maior ou menor grau, se a gente pegar nos últimos 100, 120, 130 anos, desde que terminou, né, o modo de produção escravista, né, onde tu tinha escravos e senhores, né, proprietários da mão de obra, né, e mudamos para o modo de produção assalariado, onde a pessoa não é proprietária da mão de obra, mas o trabalhador vende o seu esforço, vende o seu trabalho, né, ao longo desse, né, desde da abolição da escravatura, desde o surgimento do capitalismo no Brasil, com o modo de produção assalariado, final do século XIX, o Brasil teve a participação do Estado em alguns momentos maior ou menor, mas o Estado sempre esteve presente, né? O Estado sempre teve um papel atuante na promoção do crescimento. Algumas vezes, né, de forma equivocada, muitas vezes de forma ineficiente, mas o Estado, né, ele se faz presente na economia, na sociedade. Hoje nós estamos tendo uma aula de um professor que está sendo pago pelo serviço público, vocês, né, a sociedade está pagando esse custo para vocês, né, vocês estão recebendo esse serviço gratuitamente, mas é a sociedade, né, através dos seus recursos, através da geração de riqueza, que está propiciando essa oportunidade para vocês. Né? Então, para que essa aula esteja ocorrendo, tem custo lá da TI, tem custo da administrativo, tem custo do salário do professor, né? Então, aí o Estado está presente, né? O Estado dentro de uma economia capitalista, dentro de uma economia onde o capitalismo prevalece, né? Onde há o direito à propriedade privada, onde há uma relação bem clara entre capital e trabalho, né? Entre trabalhador e empresário. Bom, então, dentro de uma economia capitalista, estou aqui no verde, nós temos, estou passando o mouse para vocês, tem 3 funções básicas o Estado, tá? O Estado tem a primeira função, que é a distribuição de renda. Por quê? Porque o capitalismo, né, apesar de todas as suas virtudes, e são muitas as virtudes do capitalismo, sem dúvida nenhuma o capitalismo ele é o sistema econômico mais dinâmico, né? Ele é o sistema econômico que derrotou o feudalismo, que derrotou, em grande parte, né, a visão socialista, mas ele não é perfeito, ele está muito longe de ser perfeito, o capitalismo. Né? E um dos principais problemas do capitalismo é que, na medida que ele avança, na medida em que ele cresce como sistema, né, ele gera má distribuição de renda, né? Ele gera concentração de renda. Né? Os mais eficientes, os mais capazes, os mais sortudos, os que têm melhores relações com o poder público para conseguir benesses, para conseguir vantagens, ou simplesmente, né, os mais organizados, né, os que têm melhor gestão lá da sua empresa privada, né, conseguem derrotar, ou conseguem, digamos assim, acumular mais capital. Né? E aí ocorrem as fusões, as grandes conglomerados financeiros, né? Empresas maiores que compram empresas menores, né? Surgem grandes monopólios, né, no setor privado, né, grandes oligopólios, né? Poucas empresas, ou uma única empresa que detém, por exemplo, Microsoft. Aqui no Brasil, a gente pode pensar na Friboi, a gente pode pensar... A Globo já foi maior também, né? A Globo praticamente era uma monopolista da informação. Grandes empresas, né? Das mais variados setores, das mais variadas áreas, da comunicação, da produção de alimentos, né?
posso pensar na Pepsi Company, na Coca-Cola, que detém um grande poder de mercado, né? Detém uma grande força no mercado. Tá? E essas empresas acumulam lucros, acumulam ganhos, né? Geram concentração, e prejudicam o capitalismo. Na medida em que o capitalismo se torna muito concentrado, na medida em que a concorrência deixa de existir, o capitalismo começa a funcionar mal. Né? Então, o Estado, né, tem esse papel, né, o Estado de distribuir e alocar os fatores de produção no sentido de garantir a saúde do capitalismo. Né? Então, o que faz o Estado para distribuir renda? Né? O Estado faz políticas públicas, né? Eu posso falar aí do Bolsa Família, do Bolsa Social, né, da ajuda emergencial. Tudo isso são políticas públicas de distribuição de renda. Né? Por quê? Porque o capitalismo, muitas vezes, ele gera um excedente de trabalhadores que não estão empregados, que não têm renda, né? E o papel do Estado ele é importante para assegurar essas pessoas distribuição de renda, algum tipo de ganho. Como é que o Estado faz isso? O Estado faz isso basicamente através da sua política tributária, né? Através da cobrança de tributos, impostos, taxas, contribuições, buscando o quê? Cobrar mais, né? Taxar mais a quem tem mais. Né? Então, a ideia é de que quanto mais a pessoa tem, se a pessoa tem excedentes, seja uma pessoa física, seja uma empresa, né? Ela possa, de certa forma, contribuir mais, né? Para que o governo realmente possa fazer políticas públicas, possa ter recursos para distribuir renda. Então, isso aí não é ser socialista, não é ser de esquerda, não. É simplesmente a saúde do capitalismo. O capitalismo bom é aquele capitalismo onde tu tem pessoas que tenham condições de comprar, que tenham condições de adquirir bens e serviços. Tá? Os capitalismos mais saudáveis, por exemplo, o capitalismo americano, é um capitalismo onde o trabalhador, onde o indivíduo, né? O trabalhador, as famílias, né? Tem renda. No momento que as famílias têm renda, no momento que o trabalhador tem renda, na medida que o indivíduo tem renda, é bom para a empresa, é bom para os prestadores de serviços, porque há uma circulação de riqueza, né? Essa riqueza gera emprego, essa riqueza gera crescimento do setor de indústria, do setor de serviços, né? Então, a distribuição de renda, se bem feita, lógico, né? Ela gera estímulo para o crescimento capitalista. Né? Parece uma contradição, mas não é. Tá? Aqueles que defendem uma economia capitalista, e o professor defende, o professor acredita que o capitalismo derrotou todos os outros sistemas econômicos, né, o feudalismo, o socialismo, né, mas que apresenta mazelas, que apresenta muitos problemas, né, e o Estado está ali, né, uma das formas do Estado minimizar esses problemas desse sistema econômico que na comparação com os outros ele é mais evoluído, mais avançado e mais produtivo, ele gera concentração de renda. E a distribuição de renda é um papel do Estado em uma economia capitalista. A outra ali, a alocação de fatores de produção. Né? O Estado, muitas vezes, o setor privado, muitas vezes aloca recursos em coisas que não são desejáveis para a sociedade, né? Em setores, em áreas, né? Na qual a sociedade exatamente não considera prioritário. Né? Novamente, entra o papel do Estado numa economia capitalista. Né? O Estado, através do seu orçamento público, através das suas políticas públicas, políticas econômicas, políticas públicas, né? Ele pode alterar essa alocação, né? Alterar essa destinação de recursos, né? Incentivando determinados setores, incentivando determinadas áreas, por exemplo, a área agrícola, a área de serviços, né? A área de inovação, né? de empresas de nova tecnologia, empresas de TI, né? Através do quê? Através de políticas de subsídio, políticas de incentivos fiscais, né? Políticas de estímulo, né? Ao crescimento desses setores econômicos. Né? Com que papel? Com o papel de garantir um crescimento mais sustentável, com o papel de garantir um crescimento mais duradouro, né? Com a preservação do meio ambiente. Né?
Então, por exemplo, tá, países como a Alemanha, países lá do norte da Europa, né, são, digamos, países que têm um Estado muito atuante, né, mas são países capitalistas, né? São países que, através das suas políticas, investem muito na questão ambiental, né? Então, o Estado ele tem um papel de estimular, por exemplo, o governo alemão. Né? O governo alemão estimula muito, através de políticas, de isenções, de estímulo, de subsídios, a geração de energia eólica, né? Energia dos ventos, a energia que é uma energia mais limpa, menos poluidora, né? O intuito, por quê? Porque a sociedade demanda isso. Né? O Estado nada mais é do que o desejo da sociedade, os anseios da sociedade. E para que a sociedade possa se manifestar através do Estado, né, evidentemente nós temos que defender abertamente a democracia. Né? A democracia é a garantia de que o Estado está ali para representar os interesses do povo, da sociedade, do cidadão. Né? Então, toda vez que a gente vê regimes que não são democráticos, sejam de esquerda, sejam de direita, são regimes onde quem define as preferências, necessidades da sociedade são pessoas que não representam o Estado. Tá? O Estado ele tem que ser democrático, ele tem que ser aberto, ele tem que, através da democracia, garantir que a sociedade se manifeste, né, e define o que ela considera prioritário, o que ela considera melhor para si, né, e para os outros. E, por fim, o papel do Estado também é de estabilização da economia, ou seja, o papel do Estado é garantir que o controle da inflação, né, a taxa de juros de mercado, né, o Estado é que define a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. O Estado tem o papel de gerar, né, através das suas políticas, através das suas leis, gerar emprego, gerar renda, estimular a geração de emprego, estimular a geração de renda, incentivar o crescimento de novos setores econômicos, novos setores industriais, novos setores de serviços, né? Que mais? Equilibrar a balança de pagamentos, equilibrar as contas com os países estrangeiros. Então, o Estado, dentro de uma economia capitalista, tem um papel fundamental. E ele, evidentemente, para que esse papel seja cumprido, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser bom gestor, ele não pode ser perdulário, não pode ser corrupto, ele não pode desviar recursos, né? Ele tem que desempenhar um papel que realmente faça o capitalismo funcionar melhor. Né? É esse o papel do Estado numa economia capitalista. Perguntas? Questionamentos? Dúvidas? Discordâncias? Alguma discordância? Alguma visão diferente do professor? Só uma colocação em relação a tudo que o senhor colocou aí, tipo, a maior parte delas a gente acaba, né, meio que perdendo. Vai ter uma, lá no Moodle mesmo, uma apresentação, enfim, uma apostila, alguma coisa que a gente possa fazer esse acompanhamento de toda essa discussão. Perder não perde porque está gravado. Sim. Né? Mas, claro, vai ter no Moodle. Já tem no Moodle. Até a Jaque colocou ali, que eu partilho da mesma posição dela, que a gente, anotando, né, a gente consegue funcionar melhor. Então, Bom, essa aula é gravada, né? Então, tanto no YouTube quanto no Moodle, vocês podem acessar 10, 15, 20 vezes a aula. Primeira coisa. Segunda coisa, esse material que eu estou colocando aqui para vocês, junto com a aula, eu vou disponibilizar no Moodle. Tá? A gente vai trabalhar com algum tipo de apostila, alguma coisa assim, não? Na primeira área, tem várias, não tem um livro básico na primeira área, tá? Na primeira área vai ser várias apostilas, tá? Na segunda área tem um livro básico é esse aqui, que já está em PDF lá no Moodle para vocês, o Mankio. Mas depois, na segunda área, eu vou falar sobre esse livro e outros livros, tá? Na primeira área, são diversas apostilas, vídeos que já estão disponíveis também no Moodle, na pasta de vocês. Tá. Ok? Fala, Marcelo. Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida. Eu sou meio ignorante, bem ignorante nesse assunto que estava explicando.
Eu queria... Tu é ignorante, mas não é burro. Ignorante é ter desconhecimento sobre o assunto. Burrice é não querer aprender sobre o assunto. Burro eu já sei que tu não é. Ignorante é um estado que tu vai deixar de ser logo logo. Certo. Sobre economia, né? Fala. A minha pergunta eu não sei se vai fazer sentido, por isso que eu estou falando isso. No caso, depois dessa tua explicação, no caso, tem algumas pessoas que falam do Estado mínimo ou até da ausência do Estado. Essa tipo de filosofia seria prejudicaria o próprio capitalismo ou não? Não, essa aí o maior ou menor Estado, não tem problema. Tem pessoas que... Eu não sou um liberal em essência, tá? Mas eu acho que o Estado demasiadamente grande não é bom para o sistema capitalista, ok? Aqueles que defendem um Estado mínimo são chamados liberais, são chamados Estados que são chamados aqueles economistas, administradores, né, que defendem uma mínima participação do Estado. Eu respeito, né? Eles acreditam no mercado, eles acreditam que o mercado é capaz de resolver todos os problemas. Eu respeito a posição deles, concordo em algumas coisas com os liberais, né? O mercado ele é eficiente em algumas coisas, né? Ele é importante, bom funcionamento do mercado, só que o mercado não funciona de forma perfeita. O mercado tem muitas falhas, né? O mercado, como eu falei para vocês, se tu deixar o mercado livremente agir, surgem monopólios, mega empresa. Olha a Microsoft, que é a Microsoft. Nós estamos aqui, utilizando o quê? Uma plataforma, né? Eu acho que o Google é da Microsoft, não é? Ou é da... Não, o Google não era da Microsoft, mas é o próprio Google, tá? A Microsoft que tinha... Bom, vamos de novo, tá? A Microsoft que tem um sistema de navegação, né? Professor, tu tem sistemas alternativos de navegação, tu tem o Linux, tu tem outros sistemas operacionais, mas 99% da população mundial usa a Microsoft, usa o sistema operacional do Bill Gates. Então, o que tu tem? Tu tem um grande monopólio. Esses monopólios, esse excesso de poder para poucas empresas, né, gera distorções, gera um mau funcionamento do mercado. Tá? Agora falamos aqui do Google. Tá? O Google é outra mega empresa americana que detém esse monopólio, boa parte desse mercado. Novamente, o capitalismo ele só é sadio, a saúde do capitalismo é tanto maior quanto mais concorrencial ele for. Né? Quanto mais concorrencial, quanto maior a concorrência, quanto maior a disputa entre empresas, né, entre organizações com fins lucrativos, melhor é para a sociedade. Por quê? Porque o preço será mais justo, a produtividade será maior, né, não haverá situações onde tu tem excedentes, né, para o acúmulo de capital indevido. Bom, isso é uma questão. Tá? O Estado, o que o Estado pode fazer? Já vou te dar a palavra, Leonardo. Tá? O que o Estado pode fazer? O Estado pode minimizar esse problema. Né? Quando há uma concentração exagerada, por exemplo, o Estado americano, há uma série de brigas na justiça americana entre a Microsoft e o governo americano. O governo americano vê muitas vezes na Microsoft ações abusivas, ações que impedem o bom funcionamento do mercado. Então, a justiça americana tem inúmeras ações contra a Microsoft, porque vê o monopólio da Microsoft como algo que faz mal ao capitalismo americano. Então, o Estado maior ou o Estado menor não significa bom ou ruim. O Estado, primeiramente, tem que ser eficiente. O tamanho do Estado, quem vai dizer somos nós sociedades, através do regime democrático. Se a gente quer um Estado maior ou um Estado menor. Se a gente escolhe um partido de esquerda, um partido que tem uma visão mais de um Estado maior, a gente está dizendo para nós, como sociedade, estamos dizendo, nós queremos um Estado mais participativo, um Estado mais intervencionista, um Estado com maior tamanho do bolo da economia. Né? Se é bom ou ruim, depende. Se esse partido, né, se ganhar, e se esse partido fizer uma boa gestão desses recursos, usar de forma eficiente os recursos, pode ser uma boa. Né? Um Estado maior, um Estado
com maior participação na economia, né, e que possa executar suas políticas públicas. Se ele não usar eficientemente, se ele usar de forma assim, com muito desperdício, com desvio, assim, porque não será, não será legal. Por outro lado, eu vou eleger um partido, eu sou um liberal, acredito no liberalismo econômico, vou eleger um partido que seja, defenda o Estado mínimo. Bem, né? Defende, elege o partido começa, privatizações, a diminuição dos gastos públicos. Por um lado, pode ser bom, né? O Estado vai retirar menos recursos da sociedade, né? A sociedade vai ter mais recursos disponíveis para gastar. Por outro lado, né, o Estado vai ser menos operante, né, em questões que estão presentes no capitalismo, né, como a concentração de renda. O Estado vai ter menos força, menos capacidade para executar políticas públicas que diminuam a desigualdade de renda, né, que promovam alocações mais eficientes de fatores de produção, de recursos humanos e físicos. O Estado ele vai ter limitações no seu poder de ação. Então, assim, mais ou menos Estado, isso é muito de cada um. Né? Cada um entende o que é melhor para nós, né? Assim, um Estado maior ou um Estado menor. Se tu quiser saber a minha opinião, eu acho que o Estado ele não tem que ser tão grande a ponto de gerar prejuízo. Geralmente um Estado muito grande é um Estado que administra mal os recursos, é um Estado que não consegue gerenciar adequadamente os recursos, gera oportunidades de desvio, corrupção, de má gestão de recursos humanos. Tá? Agora, um Estado excessivamente pequeno também não é bom, né? Porque o Estado ele tem um papel. Infelizmente, o capitalismo, como eu falei para vocês, ele não é perfeito, ele tem muitas falhas, né? Ele é dinâmico, ele gera uma dinâmica econômica importante, né? As pessoas buscam, através do capitalismo, crescer, ascender socialmente, economicamente, mas ele apresenta falhas. E essas falhas elas podem ser minimizadas através de um Estado capaz, de um Estado com condições para elaborar políticas públicas, elaborar políticas que minimizem, né? Por exemplo, a questão da distribuição de renda. Está respondido, Marcelo? Sim, professor, obrigado. Mais alguém quer comentar? Participar do debate? Acho que não. O Leonardo tinha levantado a mão. Não sei se ele ainda quer. Leonardo, quer falar, Leonardo? Professor, eu tenho uma pergunta sobre a privatização das empresas públicas, como a dos Correios, e eu queria saber se, na opinião do senhor, isso tende a melhorar ou piorar. Assim, a questão, novamente, a questão de privatizar ou não uma empresa, né, entra num debate político, que eu não quero fazer aqui na sala de aula, não é o objetivo aqui. Se tu tem uma visão liberal, se tu acredita que o setor privado tem uma melhor gestão dos recursos, uma gestão mais eficiente do recurso, e tem, isso é verdade, eu não tiro isso dos liberais, eu concordo com os liberais, né? A produtividade no setor privado, por inúmeras razões, é maior do que no setor público, né? Tu vai defender a privatização dos Correios, né? A privatização da Corsã, da CE, assim por diante. Por outro lado, né, se tu acha que o Correio desempenha um papel fundamental, desempenha um papel chave no desenvolvimento econômico, na geração de oportunidades, novas oportunidades de emprego, de que o Estado ele tem por obrigação manter esse serviço sobre a sua, sobre a sua área, tu vai defender a não privatização, né? Tu vai argumentar que os problemas que tem o Correio é pela falta de investimento, pela má gestão dos administradores. Então, assim, querem que eu diga, assim, o Correio, em particular, eu sou a favor da privatização. Tem outros setores que eu até discordo, assim, mas na questão do Correio, eu acho que ele teve seu papel, ele foi importante lá no início, mas não vejo assim a privatização do Correio como a perda de força do Estado, perda de
de condições do Estado de executar políticas públicas que beneficiem a sociedade. O fato de a gente ter um correio privado ou público não vai alterar a nossa... não vai alterar a capacidade do Estado de fazer as suas políticas públicas. Já o Banrisul é diferente, né? O Banrisul é um banco público também, né? Que se discute a privatização, mas aí o Banrisul ele é indutor do crescimento, ele ajuda através de operações de financiamento pequenos empresários, pequenos empreendedores, né, pessoas físicas, jurídicas, né? Ele tem um papel, ele tem uma capilaridade muito grande, né? Ele tem agências espalhadas, embora hoje em dia as agências físicas estão terminando, né? Os bancos hoje são muito mais digitais do que físicos, né? Mas historicamente o Banrisul sempre teve um papel muito importante no desenvolvimento econômico regional do Rio Grande do Sul. Então já penso, ou pelo menos sempre pensei diferente com relação ao Banrisul em relação aos Correios. Já o Banrisul eu acho que tem que fazer uma análise mais calma de privatizar um banco público. Mas como eu falei, né, pessoal, isso aí é a opinião do professor. Cada um de vocês tem a visão de vocês, cada um tem a opinião de vocês. Então, uma maior ou menor participação do Estado, alguns defendem, outros não, né? Mas que o Estado apresenta falhas, que o capitalismo apresenta falhas, que o sistema liberal não é perfeito, isso eu posso dizer com certeza, né? O sistema liberal ele é insuficiente para garantir bem-estar econômico, bem-estar social. Aliás, existe uma coisa chamada, até vou digitar para vocês aqui no chat, ó, a política do welfare state. Você ouviu essa expressão? Welfare states? Não, eu não. Ainda não. Estado do bem-estar social, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? O que aconteceu, pessoal? Aconteceu de que países, principalmente países da Europa ocidental, né? O que a gente chama de Europa Ocidental? Europa Ocidental ali a partir da Alemanha para o oeste, tá? Então, a Europa Ocidental é a Alemanha, é a Inglaterra, Noruega, Dinamarca, França, Itália, Espanha, Portugal, né? Grécia também seria Europa Ocidental, ok? Bom, e aí, para esses países, né, esses países começaram a sofrer muito com a Guerra Fria, né? Então, inclusive, houve no final da Segunda Guerra, o Plano Marshall, né, os americanos investiram, colocaram recursos, né? Só que a maior parte dessas economias, desses países, por exemplo, a Inglaterra, tá? A Inglaterra, tão logo terminou a Segunda Guerra, começou a ter uma dominação política na Inglaterra tu tem dois grandes partidos, né? Tu tem o Partido Trabalhista inglês, né? E o Partido Conservador. Né? O Partido Trabalhista, como o nome já diz, é um partido que defende mais, né, os interesses, ou pelo menos busca, né? Tem uma visão de defesa do operariado, do trabalhador inglês. E o Partido Conservador, na qual o grande expoente foi a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, tá? É um partido mais liberal, né? Conservador é o termo, mais liberal na economia, né? Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os partidos mais de esquerda na Europa, o Partido Social Democrata Alemão, o Partido Trabalhista Inglês, né, o Partido Socialista Espanhol, na Itália também, na esquerda muito forte, na França nem se fala, né? Os partidos de esquerda franceses sempre foram muito fortes, foram hegemônicos. Não estou falando dos partidos comunistas, né, daqueles que querem mudar o sistema de produção, mas aqueles que são reformistas, né? E aí o Estado teve uma participação muito grande nesses países, né? Então, se a gente pegar países como Dinamarca, Noruega, Suécia, França, né? Por exemplo, vocês vão falar do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Né? A criação do SUS, do Sistema Universal de Saúde, não é uma criação brasileira, né? Não é uma criação latino-americana, é uma criação europeia, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A sociedade europeia viu a necessidade da criação de um sistema de saúde universal, que atendesse todo o cidadão europeu. Então, um dos primeiros sistemas universais de saúde surge na Inglaterra, que é um país capitalista. Né? Então, a Inglaterra, por sinal, tem um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, tá?
que é o National Health System, Sistema Nacional de Saúde inglês, NHS, a NHS. Tá? E boa parte do nosso SUS, né, que foi criado bem depois, 1988, na última Constituição do Brasil, e foi implantado no início da década de 90, né, tem base no sistema de saúde inglês. Então, a Inglaterra deixou de ser capitalista? Não, a Inglaterra é capitalista, né, e o capitalismo bem forte, um capitalismo financeiro bem forte, né. Porém, na época, né, os ingleses acharam oportuno, né, e ainda acham, né, que alguns setores da economia se mantenham com a presença do Estado, com a participação do Estado. Então, Inglaterra tem um sistema de saúde universal muito forte, Canadá é outro país que tem um sistema de saúde universal muito forte, né? A própria Alemanha, a Alemanha é um sistema mais híbrido, né? Espanha, Itália, né? França também, né? É uma característica da sociedade. A sociedade, naquele momento, e hoje, em maior ou menor grau, achou importante a participação do Estado. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele tem uma visão diferente. A sociedade tem uma visão de que o Estado ele mais atrapalha do que ajuda. Então, tu não tem um sistema público de saúde nos Estados Unidos. Tá? A maior parte dos planos de saúde nos Estados Unidos são privados, né? A sociedade acha melhor isso. Aliás, o último governo anterior do Biden, né, foi o Trump, e antes do Trump foi o Obama, né? Eu sempre digo, né? Tem presidentes e presidentes. O Obama, eu até discordo de muitas ideias do Obama, mas eu admiro a inteligência dele. Né? Eu gosto de pessoas inteligentes. O Obama, o Biden também é um cara inteligente, mas o Biden já é um cara um pouco mais, né, já tem uma senilidade maior, né? Mas o Obama tentou criar, né, dentro da visão dele de mundo, tentou criar o Obamacare. Já ouviram falar dessa expressão, Obamacare? Não. É um sistema, criar um plano de saúde público, né, na ideia de que os americanos tinham que ter uma proteção do Estado. Ou seja, o Obama criou um seguro-saúde público, né, um plano de saúde público, onde o americano poderia comprar junto ao governo, né, adquirir junto ao governo um plano de saúde, né, uma cobertura de diversos serviços que eles não tinham, né, mas não deu muito certo, né, porque a visão do americano é uma visão privada, uma visão de defender o mercado, de acreditar mais no mercado do que nas coisas públicas. Então, embora o Estado americano seja um Estado gigante, a visão média do americano é uma visão empreendedora. Isso é bom? Isso é ruim? Não, é uma característica da sociedade, é diferente, por exemplo, da sociedade europeia. Então, nunca vai ter nos Estados Unidos o grau de intervenção pública que tu tem, por exemplo, numa economia como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, né, que são economias onde a intervenção do Estado é muito maior. Tá? A ingerência do Estado na relação capital-trabalho, trabalhador, empregado, a ingerência do Estado na definição de quais setores devem ser estimulados, né, é muito maior. Né? Bom, ruim? Não, é uma característica de cada sociedade. Cada sociedade tem uma visão, né, uma cultura, né, que definem de forma democrática, sem regimes totalitários, sem visões totalitárias, seja de esquerda, seja de direita, né, definem o grau de participação do Estado. Né? Então, a sociedade americana, democraticamente, através dos seus partidos, no caso dos Estados Unidos são 2 partidos, né, o Democrata, que seria um partido, digamos assim, não mais progressista, não mais intervencionista, mas um partido historicamente mais vinculado às classes trabalhadoras. Né? O Democrata é do Kennedy, o Democrata é do Obama, né? O Democrata é do Bill Clinton, o Democrata do Biden, né? E provavelmente como é o nome da vice? Alguém se lembra nome da vice-presidente americana? Alguém se lembra do nome do... Pior que eu não lembro. Se pegar aí na internet, coloquem no WhatsApp. Provavelmente vai ser a próxima presidente dos Estados Unidos, né? Então, os democratas têm essa visão, né? Se não me engano, é Kamala.
Kamala é um nome indiano, né? É isso, é Kamala Harris. Ela é americana, o pai dela eu acho que é indiano, a mãe é indiana e o pai é afrodescendente. Kamala Harris, lá da Califórnia, é isso. Eu provavelmente será a próxima presidente, né? Se os democratas ganharem, né? Então, assim, a sociedade americana, quando ela acha que o Estado tem que participar mais, eu acho que na pandemia houve uma certa visão de que o Estado tinha que ter uma ação mais efetiva, né? E talvez isso explique a derrota do Trump e a eleição do Biden, né? Da Kamala, né? Da Kamala Harris, né? Mas, em geral, tanto republicanos quanto democratas acreditam muito no mercado, né? Acreditam muito de que o mercado é um indutor do crescimento, né? E que o Estado, a ingerência do Estado deve ser muito pequena. Diferentemente de outros países, como o Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Alemanha. Então, maior ou menor Estado, é certo ou errado, é bom ou ruim, cada sociedade tem a sua visão, né, sobre o tamanho do Estado. O Canadá, por exemplo, que é um país tão ou mais desenvolvido que os Estados Unidos, é um país que tem a sociedade tem uma visão muito grande de que o Estado ele deve estar muito presente. Então, um dos melhores, se não o melhor sistema universal de saúde do mundo é o sistema canadense, né? Então, ali na fronteira com os Estados Unidos, nós temos um país, uma sociedade que pensa diferente dos americanos. Entenderam? Tá claro? Sim, sim. Perguntas? Estão gostando da aula ou não? Aham. Tá legal? Tá. Tá. Então, é que, como eu falei, conteúdo não falta, pessoal. É muita coisa. É muita informação, sabe? A gente tenta aos poucos. Já estamos em 10 e 12, né? Sim. Vamos um pouquinho mais hoje, tá legal. Eu tô a voz, daqui a pouco começa a falhar. Mas tu falou que ia até 10h30, eu acho, no e-mail. Como eu falei, isso aí depende do dia. Tem dia que o professor vai estar cansado, vocês vão estar Sim. cansados. Isso aqui não é chão de fábrica. Isso aqui a gente tem que. Né, existe uma coisa chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes. Né? Então, talvez a nossa produtividade, né, começa a cair. Né? Quantas pessoas tem na sala agora? 27. Pô, legal. Ótimo. Bastante gente. E a participação tá boa. Legal, isso aí. Tá. Voltando, então, aqui, a gente já viu aqui, então, já que vocês perguntaram, o que é importante vocês estudarem, tá? O conceito de economia, tá? Podem procurar no material que o professor disponibilizou, podem procurar na internet, né? O que é o conceito de economia, né? O tipo de economia, né? O que seria uma economia feudal, o que seria uma economia com liberdade, né? Com menor participação do Estado, né? O sistema de produção capitalista, né? E depois o sistema econômico socialista. É outro tema que vocês podem estudar, né? Que são questões importantes. O papel do Estado numa economia capitalista, né? A função alocativa, função distributiva, também podem estudar isso. E agora a gente vai ver os fatores de produção, tá? Aqui em azulzinho aqui, fatores de produção e remuneração dos fatores de produção, ok? Bom, vamos lá. Economia por Keynes atualmente é realizada? Walter perguntou, Não, o Keynes, pessoal, o Keynes é o seguinte, John Maynard Keynes foi um dos maiores economistas do século XX. Ele era um cara que nasceu na Inglaterra, tá? Um cara muito ligado à arte, né? Um cara avançado no seu tempo, tal. E aí ele, né, criticou o sistema de lastros. Depois eu vou falar para vocês quando a gente falar de política monetária, né? Ele foi muito importante, principalmente durante a Grande Depressão ali, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Porque o que aconteceu? Ele ganhou muito dinheiro na Inglaterra, né? E foi para os Estados Unidos. Também ganhou muito dinheiro lá, né? Como professor e principalmente como investidor da Bolsa, né?
Só que ele começou a perceber que o sistema liberal, né, que era o sistema hegemônico, né, o sistema liberal ele foi hegemônico até o final, até a quebra da Bolsa de Nova York, digamos assim, né, até 1929, todas as economias capitalistas do mundo, né, a França, a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, né, Brasil, Argentina e outras, México, assim por diante, a maior parte dessas economias tinha uma visão de que o Estado devia participar o menos possível. Aí aconteceu o famoso crash da Bolsa, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Né. Isso gerou desemprego, miséria, né, gerou quebra generalizada de empresas, né. A sociedade, sociedades como a sociedade francesa, a sociedade americana, a sociedade inglesa, não tinham sistemas de proteção social. Hoje, por exemplo, o que a gente vê hoje? Apesar de todas as mazelas, de todos os problemas que nós temos em função da pandemia, o governo brasileiro, o governo americano, tá? o governo francês, o governo australiano, tá? o governo inglês, tá? Ofereceram o quê? Ofereceram através de bolsas, de auxílios emergenciais, em maior ou menor grau. Por exemplo, nos Estados Unidos foi menos, foi um período menor, mas no Canadá, por exemplo, até hoje, né, o governo paga para que boa parte da população possa trabalhar em casa e evite o contágio do vírus. Né? Novamente, cada país tem o seu entendimento sobre isso. Né? Os americanos ajudaram ali naquele período mais crítico, ano passado, né? O governo, inclusive o governo Trump, né? Que é um governo menos afeito a intervenções do Estado. Ele, durante, acho que 5 ou 6 meses, ele deu uma ajuda significativa, né? uma bolsa, um auxílio emergencial significativo. Já outros países, como o Brasil, é mais tempo, né? Também a situação econômica, a desigualdade de renda, né? é maior, né, no Brasil, e Canadá até hoje, né? Uma ajuda financeira muito significativa. Austrália também, Nova Zelândia, Inglaterra durante um bom tempo. Bom, onde é que eu estava? O que eu estava falando? Desculpe, agora me perdi. Quem é que me ajuda aí, pessoal, a pegar o fio no meado? Bom, tudo bem. Deixa eu pensar. Fala. Não, tu tava falando... não era respondendo pergunta. Estava falando sobre o Keynes agora. Sobre o Keynes. Ótimo. Pegou o fio da meada. Tá? Então, antes da quebra da Bolsa, tu tinha uma visão mais... as economias, os governos, a sociedade tinha uma visão mais liberal. Tá? O governo devia ter uma menor intervenção possível. Com a quebra da Bolsa, o modelo liberal, a visão liberal, deixou de ser hegemônico. Né? A sociedade começou a entender de que haveria necessidade de intervenção do governo. O governo tinha um papel fundamental para criar essa rede de proteção social. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde tu tinha um desemprego muito grande, onde tu tinha uma quebradeira muito grande, Keynes defendeu a criação de frentes de trabalho, de investimento público. Então, por exemplo, uma ponte que é muito famosa, né, a Golden State, já ouviram falar? Golden Gate, melhor dizendo. Golden Gate. Então, Golden Gate, tá? Golden State Warriors, tem um time de basquete, né? Porque é daquela região lá, né? Lá da Califórnia, né? Ali em São Francisco, né? Essa ponte foi construída durante a Grande Depressão. Né? Foi uma forma do governo, através do investimento público, através do gasto público, gerar emprego e gerar renda. Tá? Então, Keynes defendeu na época, que os governos, para minimizar o problema de desemprego, para gerar renda, para gerar circulação de dinheiro, de riqueza na economia, deveria garantir investimentos públicos, realizar investimentos públicos. No Brasil, nessa época, surge o governo do Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas era um grande
estanceiro, né, um gaúcho rural lá da cidade de São Borja, na fronteira com a Argentina. E o que ele faz? O Getúlio Vargas também, né, cria uma série de ações públicas, de investimentos, né, públicos, com o objetivo de estimular a economia que estava decadente em função da crise do café, que foi derivada da crise do capitalismo. Aí a gente pode pensar em outros governos, né, na Inglaterra, o Hitler, né, tirando a questão de todas aquelas mazelas, todas aquelas atrocidades que foram promovidas pelo nazismo, durante o governo Hitler, o governo de Mussolini, eram governos nacionalistas, né, eram governos que investiam muito, o setor público estava muito presente. Ou seja, o que tu tem? Novamente, a ideia de que o liberalismo não era mais hegemônico, né? De que o Estado tinha um papel para ajudar a sociedade. E isso se perpetuou, né? Essa visão keynesiana, essa visão hegemônica de um Estado mais intervencionista, de um Estado mais atuante na sociedade, de um Estado mais gastador de recursos, né? De um Estado que utilizava o gasto público como instrumento de promoção da economia, de promoção do crescimento e desenvolvimento econômico, ela se perpetuou até o final da década de 70. Tá? Aí, na década de 70, mudou novamente. Tá? Surgiu a crise da década de 70, principalmente os Estados Unidos começaram a sofrer uma concorrência absurda com a economia japonesa na época. Né? A economia japonesa ela vencia em competitividade, o produto japonês chegava nos Estados Unidos a um preço muito mais baixo, o carro japonês era melhor, né? Os produtos japoneses eram mais baratos e de melhor qualidade. Então, os Estados Unidos começou, né, a ter problemas sérios. Né? Por quê? Porque a economia americana tinha gastos absurdos com armamentos, com gastos públicos exagerados. Né? Começou a se gerar um déficit público muito grande na economia americana. E isso gerou um crescimento econômico muito pequeno. Os Estados Unidos começou a ficar muito para trás no crescimento na comparação com outros países. Outro exemplo na Europa foi a Inglaterra. Né? A Inglaterra na Europa era digamos assim, um expoente, né, no início do século XX, mas ali na década de 70 a Inglaterra começou a ficar para trás. Né? Países como França, Alemanha tinham um crescimento muito maior, né? E a Inglaterra também, os sindicatos eram muito fortes, o intervencionismo, o Partido Trabalhista inglês estabelecia muita regra, muito regulamento, muita norma. Né? Então, essa visão aí de um Estado mais intervencionista começou a enfraquecer no final da década de 70. Aí, nos Estados Unidos, os americanos elegem o Ronald Reagan. Já ouviram falar do Ronald Reagan? Sim. O ex-presidente republicano, né, que vem com um discurso de corte de imposto, de menor participação do Estado, tá? No Estado mais liberal. Na Inglaterra, que é diferente, né? A Inglaterra é parlamentarista, não é presidencialista, que nem os Estados Unidos, né? Tem um primeiro-ministro. O partido trabalhista inglês é derrotado pelo Partido Conservador e surge a figura, talvez, o principal político do século XX, né? O principal político inglês do século XX, que é a Margaret Thatcher. Aliás, tem um filme muito bom com a Meryl Streep, a Dama de Ferro, não sei se alguém já assistiu. Sim, vale a pena assistir, que mostra a vida da Thatcher. Eu até nem concordo com algumas ideias da Thatcher. A Thatcher foi muito, né, castigou muito, né, principalmente os jovens argentinos, né, que viviam da ditadura argentina ali durante as Malvinas, né, Guerra das Malvinas. Mas a Thatcher tem um papel fundamental, né, na mudança do pensamento econômico, né? Aquela visão keynesiana de intervencionismo, de um Estado mais ativo, deixa de existir com, né, o surgimento dessas duas figuras, né, o Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. E defendem, tanto um quanto o outro. Primeiro, são anticomunistas, né? Eles são, digamos assim,
foram fundamentais para o fim do comunismo soviético. Mas, além disso, e talvez o principal papel deles, foi o ressurgimento do liberalismo, tá? O chamado neoliberalismo. Neo significa novo liberalismo econômico. Ou seja, aquela visão liberal que estava em segundo plano desde a quebra de Nova York, desde a quebra da Bolsa de Nova York, na década de 30, 29 e 30, depois de 50 anos ali, no final da década de 70, ressurge como um novo pensamento hegemônico, o neoliberalismo. Né? Então, esse neoliberalismo vai privatizar, vai defender a criação de agências reguladoras, de privatização de empresas estatais, né? E de uma série de questões que vão atingir, inclusive, o Brasil na década de 90, né? O neoliberalismo ele vai promover no Brasil, por exemplo, a criação das agências reguladoras, a privatização da Vale do Rio Doce, o fim dos bancos públicos, né? Banespa, em São Paulo, Banerj, no Rio. O único que sobra aqui é o Banrisul, né? Privatização das caixas econômicas, né? Nossa Caixa em São Paulo, a Caixa Econômica Estadual, se funde ao Banrisul aqui no Rio Grande do Sul. Então, o neoliberalismo ele volta a ser um novo liberalismo, a visão liberal, né? Torna-se hegemônica novamente a partir ali no final a partir da década de 80, final da década de 70, década de 80 e 90. E hoje, novamente, se discute, será que o liberalismo é melhor ou pior? Será que o Estado maior? E essa questão ela vai acontecendo, né, ao longo do tempo, ao longo da história. Né? Basicamente é isso. Tá respondido, Walter Keynes? Ok. Pessoal, eu estou perdendo a voz. Infelizmente, gostaria de conversar mais com vocês, mas estou sem voz. Tá? Querem uma boa ou uma má notícia? As duas. Somente boas, por favor. Boa notícia não tem. Ah, tá. Boa notícia que não tem boa notícia. A má notícia é que nós não vamos ter aula facultativa no final de semana, porque ainda não tem conteúdo suficiente. Tá? Então, só vamos ter a má notícia. Por enquanto, a boa é que vocês já conheceram a cadeira, né? Já tem bastante conteúdo no Moodle para vocês participarem. Ok? Ok. Então, agradeço muito a participação de vocês. Gostei muito da turma, pessoal. Achei muito participativa, muito interessada. Essa é uma cadeira que, se tiver a participação de vocês, tiver questionamento, o contraponto de vocês quanto à visão do professor sobre determinados assuntos, sem problema nenhum, ninguém vai ficar chateado aqui porque tem uma visão diferente de mundo, entendeu? É uma cadeira que tem tudo para ser uma ótima cadeira, tá? Então, essa semana que vem nós temos aula. A gente podia começar antes até, não sei se você... Adriana, quer falar, Adriana? Fala. Eu ia perguntar desse negócio de fórum que tem, às vezes eu não dei uma olhada ainda na matéria em si, lá no coisa que tem isso, mas esse negócio de fórum é como se fosse tipo chat geral, assim, que o pessoal vai colocando dúvidas no geral, e às vezes um questionamento responde a pergunta de outro. Seria isso? Ou é quando surge algum trabalho, uma coisa assim? O que é fórum? Que falam Fórum. Fórum vem lá da Grécia. Fórum é uma ferramentazinha que tem no Moodle, não é isso? É um ambiente de debate, um ambiente de discussão da cadeira. Tá? Eu colocava fórum na primeira, quando começou aí o Moodle, né, nossas aulas online, eu colocava fórum. Sabe o que acontece, Adriana? Ninguém participa. Então é melhor a aula síncrona, o debate, eu estou te olhando, tu está me olhando. Até posso abrir um fórum, mas melhor é a gente conversar olho no olho. Né? Tá. Tela na tela, no caso. Sim. É melhor, com certeza. Até é mais rápido às vezes. Mas então a gente não vai ter isso.
Até pode ter, até posso colocar um fórum lá, sem problema nenhum. Posso abrir um fórum sobre a aula de hoje. Qualquer coisa a gente fala no grupo do WhatsApp também. Tem o grupo do WhatsApp. Mas eu posso colocar um fórum ali, sem problema nenhum. Eu acho que deve ter professores que trabalham com fórum. Eu trabalhei e não deu muito certo. Eu Tá? lembro qual. Eu acho que tem, sim. Cada professor tem a sua forma de trabalhar. Eu até posso abrir um fórum, mas não é essa a ideia aqui. A ideia é discutir em aula, né, com vocês. Oi? Só vou interromper aqui a gravação para não ficar muito grande, tá? Só um pouquinho, depois a gente continua falando. Só um pouquinho. Isso aqui não interessa para a aula, tá? Ok, interrompi a gravação.